A defesa de Lula apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que o ex-juiz Sérgio Moro seja declarado suspeito também nos processos relacionados ao sítio de Atibaia e ao instituto que leva o nome do petista. O ex-ministro da Justiça já foi considerado parcial em julgamento realizado na segunda turma da Corte no processo envolvendo o triplex do Guarujá. A petição é endereçada ao ministro Gilmar Mendes, do STF. O responsável pelos casos na corte era o ministro Edson Fachin, que foi derrotado no julgamento de Moro por 3-2. Com isso, a tendência é que o magistrado que dá o voto vencedor se torne relator da matéria. Gilmar, em tese, pode decidir de forma monocrática, ou seja, sem consultar os pares, ou então submeter a decisão ao plenário da segunda turma. Começo essa com você, Fiuza, aí a defesa de Lula tentando agora estender os efeitos daquela decisão. O que acha dessa possibilidade, Moro sendo declarado parcial em todos os processos, Fiuza? Olha, o STF abriu esse precedente, né, de uma maneira altamente preocupante e controversa. Né? Nós queremos saber do plenário do STF, porque na segunda turma a gente já sabe o que aconteceu. Né? A Carmen Lúcia mudou o voto, o Gilmar fez aquele comício lá, mudaram de premissas, né, diversas vezes. A gente sabe muito bem que a base disso tudo são mensagens roubadas por hackers, cujos mandantes, né, do roubo jamais foram encontrados e tiveram, evidentemente, motivação política, né, porque o hacker ele não tropeçou ali no material do Sérgio Moro à toa e saiu vendendo numa praça. Né? Ele foi certeiro e pegou a comunicação, conversas daqueles agentes públicos que fizeram a maior operação de justiça do país, que é a Operação Lava Jato. Expuseram essas mensagens como uma novela, uma parte da imprensa que se tornou uma imprensa marrom divulgou isso como uma novela, né, com requintes ali subliterários. Né? Isso aqui quer dizer, então, que o Moro estava combinando. Nada nos processos envolvendo Lula você consegue imputar a Sérgio Moro, aos procuradores, a quem quer que fosse envolvido na força-tarefa, indícios de combinação de sentença, de indução de processo. Nada macula os dados que nós sabemos quais são. Lula recebeu reformas no apartamento do triplex no Guarujá, recebeu benfeitorias no sítio de Atibaia, né, comprado em operações cruzadas para beneficiá-lo, em troca de dar a grandes empreiteiras como OAS e Odebrecht contratos especiais e superfaturados na Petrobras, os diretores da Petrobras encarregados da condução dessas operações fraudulentas fizeram confissões, foram presos, condenados. Essas sentenças foram confirmadas em 3 instâncias, às vezes até o próprio Supremo, em determinados casos. Então não adianta, não tem como você eliminar a culpa do Lula, um ladrão, criminoso, condenado a mais de 20 anos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Agora, eu quero saber o que o plenário do STF vai fazer sobre isso. Né? Porque eles montaram essa literatura, né? Duvidosa, altamente questionada nos meios jurídicos. Né? Eu quero ver o Supremo confirmando, porque se o Supremo confirmar isso, né, com a fragilidade, a inconsistência que tem, o que está sendo colocado ali, o Supremo vai dar um sinal ao país que é o seguinte: está decretada a impunidade. Um ladrão como Lula pode sair tranquilo do outro lado e virar candidato a presidente. E aí você bagunça de vez o país, né? Porque você, com um ato desse do Supremo Tribunal Federal, indicando que processos bastante embasados, complexos, ricos em detalhes, né? Quer dizer, mostrando com dinheiro devolvido, né? Esse processo da Lava Jato tem quase 5 bilhões de reais devolvidos. Então, assim, você anula processos com uma literatura vagabunda de mensagens roubadas, aí você transforma um juiz em suspeito e assim você extingue, você transforma o Lula em inocente. Ô, Vitor, isso é parte
de uma ação, infelizmente, política e não jurídica, né? Isso está consonante com aquela decisão monocrática do Edson Fachin, que resolveu, depois do próprio STF reconhecendo a competência da 13ª Vara de Curitiba, o Fachin resolveu dizer que não era competente, não, e anulou, e a gente está ainda à espera do tribunal confirmar ou não esses atos que são políticos e não são judiciais. Diga, Augusto. Olha, o Gilmar Mendes, ele costuma dizer que a Lava Jato foi a maior mentira da história jurídica brasileira, do judiciário brasileiro e tal. O que está acontecendo na segunda turma é que é o maior escândalo do judiciário. São 5 advogados fantasiados de juízes que estão colecionando absurdos para livrar um corrupto lavador de dinheiro corretamente condenado em segunda instância e, num caso, em terceira instância também. Vamos lá. Em primeiro lugar, quem expediu a sentença no caso do sítio de Atibaia não foi nem o Sérgio Moro, foi a juíza Gabriela Hardt. Foi ela que condenou e a sentença dela foi avalizada, confirmada pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, em primeiro lugar. Segundo, o Moro, vamos colocar os pingos nos is, está sendo perseguido não por erros que eventualmente cometeu, mas pelos seus acertos. Ele prendeu um bandido. E quem acha que o Lula, ou diz que o Lula não cometeu nenhum tipo de crime, é maluco ou malandro. Não há uma terceira opção. O Gilmar Mendes, quando o Lula pede alguma coisa para ele encara não como um pedido, mas como uma ordem. O Lula está ordenando ao agora relator que o absolva de novo. Se o juiz Sérgio Moro, se todos os processos que passaram por ele forem anulados, tem de anular também a devolução do dinheiro por parte dos que fizeram a colaboração premiada com a justiça. Tem que anular para todos. E quero ver se o Supremo tem coragem. Coragem até tem, né, para isso. Vamos ver se eles têm coragem, se o povo souber manifestar a sua indignação. O Gilmar, agora relator, vai tentar acabar com tudo. Ele é cúmplice de bandido. É cúmplice. E suspeito é ele. Ele chorou, tentou chorar, né, lágrimas de esguicho, em homenagem ao advogado do Lula. É parceiro dele, os dois são advogados de um culpado, de um criminoso, né? Eles agem juntos. A partir daí, deveria ter declarado suspeito o Gilmar Mendes. Aliás, estão sob suspeição todos os integrantes da segunda turma. A Carmen Lúcia também, pelo absurdo que cometeu ao modificar o voto na decidida a livrar o Lula da cadeia, merecidíssima. E também o Fachin, que começou toda essa confusão articulada para beneficiar um bandido. Diga, Ana. Bom, a gente sempre volta, né, nessa tecla aqui em relação à insegurança jurídica que o STF traz para o Brasil, e a questão é que não é a instituição, né, o STF, mas essa composição de ministros que a gente tem aí. Eu sempre leio aqui a lista longa, basta uma pequena pesquisa, uma rápida pesquisa aí nas ferramentas de busca, coloca lá Gilmar Mendes Lava Jato ou Gilmar Mendes e habeas corpus e vocês vão ficar absolutamente impressionados com a rapidez da caneta do Gilmar Mendes de soltar bandido. É uma coisa assim, habeas corpus, inclusive a gente acha lá resultados de habeas corpus, 2, 3 habeas corpus em 48 horas. É uma coisa inacreditável. Não custa nada a gente falar mais uma vez, Vitor, que
o desembargador Gebran Neto, né, do Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre, que não apenas, né, esse tribunal não apenas validou o que Sérgio Moro disse e colocou ali no processo e nas decisões dele, mas eles ali aumentaram, né, esse tribunal aumentou a pena do Lula, e o desembargador Gebran Neto, que foi apontado aí por Dilma Rousseff em 2013, ele colocou há provas sobradas. Essa foi a frase que ele colocou ali na decisão dele. Agora, o Gilmar Mendes, não custa nada a gente lembrar também, além da extensa ficha de habeas corpus dele, que ele foi contra a lei da ficha limpa também, né, Vitor? Ele, inclusive, disse que ela tinha sido feita por bêbados, disse também que a lei da ficha limpa, que é aí a tentativa na continuação da Lava Jato na rotina diária do Brasil, disse também que ela era a barbárie da barbárie e que ela representava o neofascismo. Agora, a pergunta que fica aí, que a gente vê, né, cartinha para lá, cartinha para cá, a favor da democracia, para proteger a democracia, de economistas. Agora, ontem nós demos aqui, né, o manifesto do Ciro, Amoedo, Mandetta, Luciano Huck. Se eles próprios, esses personagens aí desse manifesto, se eles defendem que Bolsonaro é igual a Lula, eles sempre usaram dessa premissa de bolsopetismo, por que agora essa turma que assinou esse manifesto quer conversar exatamente com Lula?